Está começando o nosso podcast Prosa Boa e hoje vamos falar sobre gestão de negócios aqui no Jornal Itamandiba hoje, o melhor jornal do Vale. Vem comigo! E hoje estou recebendo aqui a Silvia Frois, né? Ela é gestora de negócios, vai bater um papo com a gente, trazer aqui algumas dicas importantes para você que está querendo abrir o seu negócio, né? Para você que já tem um negócio, né? Funcionando, mas não sabe como gerir, está dando alguns problemas, né? E aqui está a professora, né? Do gestor de negócio. Muito obrigado pela sua presença aqui, né? Obrigado por receber o nosso convite. É importante mais a gente falar sobre esse assunto. Aqui, no nosso podcast, a gente traz assuntos variados, né? Esse assunto hoje, primeira vez que a gente está trazendo aqui. Boa noite, Silvia. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Sinto honrada pelo convite. Muito obrigada, viu, Adriano? Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, da sua formação, como você escolheu, né? Ser gestora de negócios, de empresas. Bom, eu costumo dizer que essa profissão não fui eu que escolhi. Ela me escolheu, sabe? Sempre assim, né? Sim, porque eu fui embora muito cedo para Belo Horizonte e tinha um sonho de estudar, né? Isso há muitos anos atrás, há uns mais de 20 anos atrás. Uhum. E meu pai era bem rígido com a gente. Eu morava na zona rural de Itamandiba e terminei o estudo lá no 4º ano. E ele não deixava a gente estudar aqui em Itamandiba. E como eu fui fazer um tratamento em Belo Horizonte, e eu falei, eu vou aproveitar a oportunidade, né? E conversei com meu avô, até conta essa história no livro lá, que a gente vai falar aqui daqui a pouco. Falei, vô, eu tenho sonho de estudar, vovô Geraldinho. E queria tanto estudar, e meu pai não deixa e tal. Ele falou assim, não, você vai estudar, minha filha. E eu aproveitei a oportunidade e fiquei lá para estudar, né? Só que na minha cabeça eu não poderia só estudar, eu tinha que trabalhar, né? Comecei a trabalhar lá próximo, nas padarias e tal. Só que surgiu a oportunidade de eu trabalhar na ótica, distribuindo panfleto na rua lá. 4 horas por dia, se eu tinha 17 anos na época. E quando eu trabalhei um período, e me convidaram para trabalhar no caixa da ótica, a ótica Rochester na época lá. Eu falei, claro, né? Oportunidade boa. E nem estudo eu tinha, eu estava fazendo 6º ano ainda. Foi a de Deus. Comecei a trabalhar no caixa. E olha para você ver como que eu falo que é a profissão que me escolheu. E aí foi um período bem caótico para a ótica, que foi separação dos sócios, né? Sociedade. A ótica estava com dívidas, não tinha nome mais para fazer o serviço no laboratório. E o chefe estava bem deprimido, desanimado, não estava mais na ótica. Aí o que eu falei? Eu vou puxar essa responsabilidade para mim, né? Eu preciso desse serviço. E tinha os vendedores também. Eu falei, vamos dar um jeito. Eu visitei os laboratórios e conversei com o gerente, né? Falei, ó, a gente vai negociar aqui. Assim que eu receber do cliente, eu mando o pagamento para vocês. Mas eu preciso que vocês façam serviço para eu atender o cliente. Certo. Senão, como que a ótica vai pagar? Não tem como. Vocês têm que fazer o serviço. Aí, essa combinação que a gente fez com que a ótica voltasse a andar, né? E, através disso, começou a pagar as dívidas. E isso o chefe, né, voltou a animar. E voltou a pagar as dívidas, então ele ficou mais animado, a ótica foi só crescendo, né? E a gente foi fazendo adaptando, né? E tudo, outras estratégias, né? Eu sei que eu trabalhei lá de 2001 até 2007. Quando eu saí de lá da ótica, ele tinha mais 3 óticas. Olha só. O laboratório próprio e Aí você escritório próprio. Você aprendeu na prática, né? Sim, na prática. E assim, ele não queria deixar eu vir, que eu saí para vir embora, né, para cá.
Aí ele falou, eu lembro que ele falou comigo assim, o que que você vai fazer lá? Eu falei assim, não, eu quero ir porque é para voltar para ficar com meus pais, né? Eu já tava com saudade, queria ficar perto deles. Aí ele falou assim para mim, não, não vai. Eu falei assim, não, eu quero ir sim. Aí ele falou, então se você conseguir passar numa faculdade lá, aí você vai, eu vou te liberar, vou te mandar Uhum. embora. Aí foi que eu vim aqui, fiz o vestibular e consegui passar. Não sei se você lembra, o primeiro curso de letras que teve aqui foi letras, história, Aham. geografia. Foi o primeiro que teve na FTC, AD. E eu consegui, fiz letras, né? E vim embora pra cá. E esqueci essa parte aí da história. Ficou esquecido um pouquinho. Aí virei professora, né? Eu sou professora há 16 anos. Tem Olha 16 só. anos que eu estou em sala de aula. Porém, né? Como a gente aprende uma coisa, né? E como eu te falei, a profissão que escolheu, né? Tá lá, Uhum. tá guardadinho. A saudade fica. E a sala de aula não tá fácil. Depois da pandemia, piorou muito. Então, não tá fácil lidar com a sala de aula. Eu ressuscitou em mim essa vontade de trabalhar novamente com as empresas. Uhum. Só que eu ficava assim, como que eu vou fazer isso, né? Então eu comecei a correr atrás e buscar como que eu faria isso. Aí veio o curso, uma pós-graduação em gestão Uhum. de negócio. E aí o ano passado eu comecei e estou atendendo não só empresa, né, mas também pessoas, né? Educação Certo. financeira também, que é a gestão de negócio e educação financeira também. Porque eu falei, eu quero continuar a ensinar, que eu amo ensinar, né? Uhum. Então, seguindo a linha aí do ensinar educação financeira. Eu acho que a educação financeira, como estava dizendo em off aqui com você, é muito importante até na nossa educação financeira familiar, né? Depois da pandemia, né, a gente notou que muitas empresas, até mesmo famílias, não tinha essa estrutura, né, de como gerir, né, o seu dinheiro. Portanto, que várias empresas fecharam, não aguentaram segurar as pontas, porque não tinha um caixa forte, né, não tinha, as famílias também, não tinha aquela reservinha que a gente fala, né, para emergência, né, Silvia? Isso, não tem o hábito da reserva de emergência, né? Uhum. As pessoas não têm isso. E também as empresas, né? Você pergunta, por exemplo, se eu perguntar, você sabe quanto que entra e quanto que sai do seu caixa, o fluxo de caixa, eles não sabem. Uhum. A maioria, né? E o financeiro é o mais importante da empresa, né? E a maioria não dá importância para o financeiro. E acha que é o cliente, atender o cliente final lá, que é o mais importante, é o marketing que é mais importante. Uhum. E não é. Porque o financeiro, eles costumam deixar para qualquer um fazer, ou então eu mesmo faço. O empresário costuma dizer, eu mesmo faço. E deixa, às vezes, para o final da noite, que já está muito cansado, e que às vezes, vou deixar, não faço, depois eu faço. Fica depois eu faço, e não faz. Por exemplo, não sabe por semana, não coloca meta por semana, não coloca meta diária, não coloca meta anual. E isso é muito importante, vocês colocarem meta diária, semanal e anual, né? Uhum. E meta tem que ser batida, né? É o que a gente costumava falar lá na ótica. Tem meta, mas tem que ser batida. E tem que ter uma... Como que eu falo a palavra aqui? Uma recompensa para os funcionários. Isso, acho que Que tem é que um ter um estímulo. incentivo, É né? um estímulo, né? Isso. Por exemplo, bateu a meta do mês, né? Bateu a meta. Tem um incentivo, que Uhum. seja financeiro, que seja para churrascaria. A gente ia muito para churrascaria. Aí tinha o rodízio, né, de churrasco, o rodízio de pizza. A gente escolhia na época lá o que queria, sabe? Então, Uhum. eu acho isso muito importante colocar as metas, mas tem que ter a meta diária, semanal e anual, né? Uhum. Para isso tem que ter um financeiro bem feito. Se você, o empresário, não tem condição de fazer, pagar uma pessoa, né? Talvez fica caro,
né? Hoje tem o BPO, né? Que você paga, contrata uma empresa que faça isso, né? O BPO da empresa, que não é tão caro assim. Talvez 500, 700 reais, você consiga uma empresa que faça essa parte para você do financeiro. Eu fui trabalhar em 2014 em Guanhães. Larguei meu serviço aqui para trabalhar no setor de lojas, né? Trabalhei na propaganda, fazendo propaganda de porta de loja. E de vez em quando dava também uma sugestão para o meu patrão lá, ele abriu uma outra loja em outra cidade. E eu disse para ele isso, ó, dá um incentivo, né, para a funcionária. Coloca aí, primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar de vendas. Aí ele dava uma calça, uma jaqueta, né, um presente ali que a funcionária escolhesse. Rapaz, mas explodiu de vendas e elas ficavam desesperadas para vender, entendeu? Atender bem, né? E vender mais ainda. Então foi uma explosão assim, de vendas, eu fiquei impressionado, né? Porque uma coisa simples assim que você estimula o funcionário, ele quer trabalhar melhor para você. Isso, né? exatamente, que tem que ter um incentivo, que seja, né, de um produto, igual você está falando aí, que seja em dinheiro, né, que seja porcentagem, né, igual a gente trabalhava lá com porcentagem também, que seja 1%, 2% das vendas, né, e que o funcionário vai trabalhar satisfeito, né, querer fazer o melhor, atender da melhor forma, que eu acho que tem que ser treinados também o funcionário, tem que ter reunião com os funcionários, ensiná-los a atender. Porque muitas vezes a gente entra e não é bem atendido. Tem essa questão, né? Tem. A gente sente que às vezes a pessoa não está querendo ficar ali, mas precisa daquele serviço, Sim. né? Então o que acontece? Acaba o cliente falando, não vou entrar mais nessa loja, que não fui bem atendido, né? Exatamente. Aí perdeu o cliente. Sente muito isso. Porque a propaganda é algo negócio e aquela propaganda falada, divulgada, eu fui bem atendido naquela loja, eu falei assim, ô Silva, naquela loja ali, bacana demais, fui bem atendido. Você vai espalhar mais ainda. Essa propaganda é muito importante. O boca a boca é a melhor propaganda que tem, a maior. A questão do marketing, né? Que fala aí que paga, né? O que faz que eles fazem aí, mas o melhor é o boca a boca, gente. Que é a indicação, né? Essa é a melhor. Aí você vai e é mal atendido, você não vai falar bem pro seu vizinho, pro seu amigo, pro seu parente, né? Então, às vezes, o empresário não dá muita importância a isso, né? Não faz o treinamento com os funcionários. Não dá importância a isso, leva uma pessoa para falar, para ensinar como atender, né? E isso é muito importante. E são estratégias, né, que faz parte, tá dentro da gestão do negócio. E o empresário, para ele desempenhar um bom papel, né, que é o papel dele, que ele decidiu ser empresário, né, que a gente costuma dizer que ninguém colocou um revólver na cabeça e falou, você vai ser empresário, você vai ser empreendedor. Não, né, ele decidiu, é um sonho. Como a gente estava comentando, né, a maioria dos brasileiros é o sonho de empreender. Né? Então, se ele tem esse sonho, eu acho que antes dele abrir, deveria procurar aprender como gerir o negócio. Como que ele vai fazer primeiro? Essa seria a estratégia para ele fazer para não entrar em dívidas, né? Para não quebrar, que a maioria das empresas quebram, né? A gente vê assim, abre aqui, daqui a pouco 1 ano, 2, no máximo 5 anos, às vezes fica, e quebram. Porque não consegue se manter. E a maioria das vezes é o financeiro que não olham, que não dão importância para o financeiro. Né? Eu acho importante também as pessoas também, que eu analiso bem essa questão também, a pessoa abrir um negócio, né? Ela vai numa rua, ela tem que fazer ali uma pesquisa, né? Que público, né, que aquela rua atinge, né? Sim. Que público que aquele bairro atinge. Que talvez você vai abrir um negócio que não tem nada a ver com aquele bairro, né? Ou talvez o fluxo de gente que passa naquela rua é pouco, né? E acaba a loja não suportando, né? É a pesquisa de mercado, né? Que ele tem que fazer antes de abrir naquele local ali, né? A quantidade de pessoas que passam por ali, né? Igual você está falando. Se as pessoas que passam ali vão parar no comércio dele para comprar, né? Se o produto que ele está oferecendo ali, se é o tipo de pessoas que passam que vão comprar. Então, é a pesquisa mesmo. E até no portal do Sebrae, às vezes, se ele entrar, tem um curso que dá para fazer, né? Mas, às vezes, o brasileiro, ele tem muita preguiça de estudar. Ele não gosta de estudar. Né? Aí está o problema. Aí tem o sonho, né?
Tô sonhando, eu tenho um sonho, aí eu sou bom, por exemplo, é igual eu te falei, é cabeleireiro, né? Uhum. Eu faço bem o cabelo, né? Eu corto bem, eu escovo bem, aí é meu sonho, aí eu vou abrir, que eu vou fazer isso. Aí vai lá e abre, simplesmente assim. Mas aí não analisou, né? Não olhou o local certo, não Uhum. pegou o que ele tinha, às vezes, né? O dinheiro que ele tinha de um trabalho que ele trabalhava no CLT e pegou o dinheiro guardado, toda a emergência dele e colocou naquele comércio e abriu, mas não tinha uma reserva de caixa, né? Que é o Uhum. mais importante. Você abre um negócio, você tem que ter a reserva. Você não pega a sua reserva de caixa e abre. Por exemplo, vai lá e pinta para ficar bonito. Você vai lá e faz, compra os móveis com a reserva. Não. Para você abrir, você tem que ter a reserva. E antes de você pintar, ter o local bonitinho, aí você tem que pensar, não, eu tenho que ter tanto de reserva, Uhum. sem eu mexer. Aí para eu abrir, para eu ter o local, para eu ter os móveis, para eu ter tudo para abrir, atender meu cliente, eu não posso mexer nisso aqui, que é a minha Aham. reserva de caixa. Por exemplo, 3 meses. Eu tenho 3 meses que eu vou ficar aberta esperando os clientes chegarem até eu poder começar a movimentar para poder receber, porque sem eu mexer aqui. Aí, a partir do momento que, né, começou a movimentar e tudo, aí sim. Eu acho que o maior erro que acontece sempre é o seguinte: você está falando aí, a pessoa não tem aquele dinheiro de circulação, né? Só conta com aquele dinheiro da venda, né? É, Aí vem o aluguel, vem o funcionário, isso. né? Aí começa, aí já não tem mais aquele, não tem a reserva para pagar, já começa a pegar dinheiro em Em bancos, banco. aí a situação complica. E muitas vezes pega com o CPF, que os Aham. juros é altíssimo, né? E não pega com o CNPJ, que às vezes os juros é menor, mas mesmo assim, né, não convém você abrir um negócio já pegando empréstimo, né? Mas a pessoa não tem. E mistura, né? Igual eu te falei, essa questão do misturar o CPF com o CNPJ. Gente, não pode. Você tem que separar as contas, né? O seu CPF é separado do CNPJ. Uhum. CNPJ é um, jurídico é um e físico é outro, né? Você tem que ter as contas separadas. O Prolabore, né? Você tem que fazer a sua retirada bonitinho, você tem que ter lá que seja planilha, né? Pra você colocar suas despesas, né? Da mesma coisa da empresa, o pequeno empresário aí, né? Uhum. Nem que seja uma planilha, pra você colocar lá a movimentação do dia, despesa, o que entrou, o que saiu, tudo direitinho. A mesma coisa suas despesas de casa, né? O que você comprou, o que entrou. Pra você saber o que você pode, o que você precisa retirar da empresa, seu Prolabore. Certo. Por quê? Às vezes não faz o controle, vai só retirando, só retirando. Aí a empresa não aguenta, né? Mas só que quando a gente vai falar isso com o empresário, ele não gosta que mexe no Uhum. prolabore dele. Mas às vezes, é igual eu te falei, a pessoa esquece que a empresa, para o empresário enriquecer, ele enriquece com o lucro da empresa. Não é com o prolabore, que o prolabore você tira, às vezes é para despesa, né? Você não tira para investir. Nunca. Você tira para gastar, né? E quando é o lucro da empresa, você tem o financeiro lá lançadinho, bonitinho, aí deu tanto de lucro, depois você lançou tudo, deu tanto de lucro, aí, né, você vai dividir o lucro, você tem sócio, você vai dividir o lucro e vai investir, né, tanto na empresa quanto o que sobrou ali, né, a porcentagem, você faz a porcentagem e divide com o seu sócio. Aí Uhum. você enriquece com esse lucro. Não é com prolabore. Vamos falar um pouquinho aqui no começo do nosso bate-papo aqui ainda sobre o seu livro, né? Vamos falar aí do lançamento do seu livro, que acho que é de 7 de junho ou 6? 7 de junho aqui em 7 de junho Tamarandiba. na Casa da Cultura, né? Isso, Você isso. vai lançar um livro, esse livro vai conter esse bate-papo que nós estamos falando aqui, vai ter Isso, muita coisa importante lá. exatamente. São 17 coautores, né? Uhum. Esse livro, o nome dele é Mentalidades, Riquezas e Ações de Sucesso. Então, tem muitas histórias nesse livro, muitas histórias interessantes, né? Que são contadas nesse livro. Então, tem a história que eu contei
a ótica lá de Belo Horizonte, eu conto ela lá, conto outras histórias, falo sobre a mentalidade de riqueza, falo sobre as travas, né, que a gente carrega, sobre, por exemplo, até na infância, né, as palavras que a gente ouve na infância, igual eu comentei com você, que a gente cresce ouvindo, que o rico não vai para o céu, que ser rico não é bom. Não é bom? Que a gente. Não sei se você ouvia isso na infância, mas no meu caso eu ouvia. Que na Bíblia fala que é mais fácil um rico passar um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Então, a interpretação errada da Bíblia, né? Que é uma coisa que não tem nada a ver do camelo na agulha. É um porta que tem, né? Que tinha lá. Então, assim, só que a gente não entendia, né? Então, achava que ser rico não é legal. E isso a gente vai carregando, assim, eu costumo dizer isso nas palestras, que é como se fosse uma mochila que a gente vai pesando isso no decorrer da vida. Que tem gente que fica, por exemplo, estuda, faz faculdade, começa a ganhar bem. Não sei se você já leu O Pai Rico, o Pai Pobre. O livro. Ele fala sobre a corrida dos ratos. E tem muita gente que fica nessa corrida dos ratos. Que é assim, ele estuda, faz faculdade, aí arruma um emprego bom, começa a ganhar bem. Aí o que é a primeira coisa que ele faz? Ele compra um carro. Os jovens, principalmente homem, né? Primeira coisa é comprar um carro. Compra um carro. Aí depois vai... hoje já tá namorando, começa a namorar, aí casa. Aí casa, às vezes não tem a casa, mas vem o aluguel e tudo. Aí beleza, aí às vezes compra casa e tudo, mas é só despesa aumentando, né? Aí começa, não, mas tô ganhando pouco. Aí as contas começam a pesar. Aí quem não fica endividado, fica no 0 a 0. Né? Aí começa, não, eu tenho que fazer alguma coisa para eu ganhar mais. Vai lá e faz uma pós-graduação, vai até o chefe e pede um aumento. Consegue um aumento. Aí aumenta a despesa também, porque ele sobe o patamar de vida dele, né? Aí aumenta a despesa e vai nessa corrida dos ratos que ele fala. Né? Aumenta o valor, o dinheiro, mas aumenta também as despesas. Aí fica nisso a vida inteira, que chama corrida dos ratos. Aí, o que falta? É a educação financeira, né? Que não precisa você ganhar bem, muito dinheiro, 5, 10 mil reais por mês para você investir, certo? Você pode investir, começa a investir, tem investimento que você pode fazer com R$1. Você pode fazer com R$50. Então, não quer dizer que você está preso a grande valor para investir. Tem gente que acha que precisa de muito dinheiro para investir. Né? Tem gente até que é bem estudado, mas acha que ganha bem, mas acha assim, não, mas tem que ter muito valor para investir. E não é. Você tem que começar com pouco, mas saber investir naquele pouco, né? Isso, é recorrente, né? E colocar o dinheiro trabalhando para você, isso que eu falo sempre, né? Quando você entender, né, os juros compostos, né, que a gente fala, que é colocar o dinheiro trabalhando para você, aí você vai ver o que é legal, né? Que quer te dar prazer de ter o dinheiro, que quer sentir cada dia mais rico. Né? Não quer dizer que você vai pegar seu salário todo, que você vai virar um mão de vaca. Não é isso que a gente ensina. Mas que seja 10% do seu salário todo mês. Outra coisa, eu vejo assim, até na escola mesmo, às vezes eu vejo meus colegas discutindo sobre viagem. Aí eles falam assim, eu vou dividir em tantas vezes, né? Aí eu fico assim, gente, mas por que vocês, em vez de dividir no cartão de crédito, vocês não começam a guardar o valor desde já? Porque em vez de você pagar juros, você vai ganhar juros. Muda a mentalidade, a mudança de mentalidade, né? Que você começar desde agora a juntar o valor que você vai começar a pagar quando você for viajar, você vai ganhar juros, em vez de pagar juros no cartão de crédito. Não é muito mais legal? Quando você chegar, você vai ter que chegar no dia da sua viagem, você vai ter que seu dinheiro juntadinho ali na conta e vai ter ganhado mais valores. Vai ter cada dia mais um pouquinho, que ele vai ter aumentado, que é o poder dos juros compostos.
né? E eu falo isso para eles. Tem gente que fala assim, a fulano de tal é miserável. Tá vendo, não é miserável. Ele sabe gerenciar o seu dinheiro, Sim, né? isso Eu aí. conheço muitas pessoas, a gente vê tantas matérias aí passando na TV, a pessoa ganhou uns cento e tantos milhões na Mega Sena, quantos milhões, né? Hoje estão todos pobres, né? Por quê? Ah, não, eu vi um vídeo de um senhor que falou que só porque passou raiva no aeroporto lá, ele mandou fechar o avião só para ele e foi viajar só ele e a esposa dele. A mentalidade. É. Ele ficou rico, mas a mentalidade pobre. Mentalidade de escassez? Entendeu? Então, o que acontece? O carro dele atrapalhava na rua, ele comprava um carro zero e deixava aquilo na rua. Gente, essa mentalidade não Mentalidade funciona, pobre, exatamente, é né? isso que a gente fala. Eu falo isso no livro também, essa mentalidade de rico e mentalidade de pobre, né? Uhum. Porque o rico não tem essa mentalidade, né? Ele sabe o valor do dinheiro, a gente tem que dar valor ao dinheiro, né? Até para ele vir mais pra gente, né? Uhum. Se você não dá o valor que ele devido a ele, né? Não é porque a gente ama mais o dinheiro do que tudo, não. É porque você valoriza cada centavo que você ganha, né? Não é, na verdade, nem é ganha, né? Que você gera, que você faz, que luta por ele, né? Que a gente fala, no Brasil tem muita coisa de falar que a gente ganha, né? O dinheiro, mas a gente não ganha dinheiro, a gente gera ele, a gente trabalha para ele chegar nas nossas mãos, né? É uma luta muito grande, né? Muito grande. Ô, Silvia, e qual, assim, os erros mais frequentes que você encontra, assim, no comércio? Assim, ó, esse comércio não deu certo porque teve esse erro aqui. O mais frequente é o fluxo de caixa, é o financeiro. Uhum. Esse é o mais frequente. E a pessoa não faz. Ela não sabe o que entra e o que sai. Aí, isso aí, às vezes é até pesado a gente falar, mas dá até margem para o desvio de dinheiro, né? Isso que eu ia falar com você, É. também tem essa questão. É. Quando o cara tem uma loja, duas lojas, e chega a ter até 10 lojas, para ele ser roubado é mais fácil, Sim, né? é. E Porque outra ele não coisa, dá conta de ficar o tempo todo, Não. né, na loja. mas só que uma coisa que o empresário não pode delegar, ele pode delegar todas as funções, né? Uhum. Essa aí do financeiro, o marketing, tudo só que ele não pode delegar a função do gerir, né? O controle de tudo. Ele tem que saber tudo o que acontece na empresa, né? Isso aí não pode passar para ninguém. Por exemplo, quem faz o controle do financeiro? Ah, é o fulano. Mas quem vai conferir o caixa no final do dia? Uhum. Tem alguém para conferir. Aquela pessoa tem que ser responsável por aquilo, né? Pelo Ele é erro. responsável. E tem que ter uma pessoa responsável pelo caixa. Uma só. Se tiver duas, sumiu ali um valor, R$ 50. Uhum. Ah, mas quem é responsável? Aí tem duas pessoas, né? E ninguém é responsável. Verdade. Tem que ser uma só, né? Aí, às vezes, a maioria não tem uma pessoa responsável. Aí fica por isso mesmo. Igual eu, quando eu era responsável pelo caixa, às vezes faltava o valor, eu ia atrás do meu chefe. Foi você que pegou? Eu tinha mania de pegar. Uhum. Aí eu apertava ele. Ah, não, eu peguei. Eu falei, não, senhor, quando você pegar, você tem que anotar. Senão eu fico louca aqui. Ou então o filho vai lá e dá uma retirada ali, né, pra comprar alguma coisa e não Isso. Eu comunica. falei, não pode. É. Aí ele começava a pegar. E eu apertava ele, sabe? E depois sobra pro funcionário, né? Mas hoje em dia, com essa tecnologia hoje de câmeras, o cara acompanha pelo celular, acompanha pelo computador, ficou fácil, né? Ficou fácil. Mas tem gente que não faz isso. Uhum. A maioria não faz. É igual eu tô te falando, a maioria se preocupa com o atendimento ao cliente, mas não controla a entrada e saída. A maioria não sabe quanto que entrou, quanto que saiu. Às vezes não sabe se entrou dinheiro, se entrou no cartão, se entrou cheque, não sabe. Principalmente os pequenos, Uhum. né? Os grandes às vezes têm um controle, né? Mas os pequenos não sabem, não fazem o controle. Não tem nem a planilha, que é o simples, né? O mais simples, né, gente? Não tem. Porque às vezes não tem condição de pagar um aplicativo, né, para fazer o controle. Mas a planilha que todo mundo tem acesso, não tem. Ou lá, vai lá e compra aquele que a gente compra na papelaria, né? O fluxo de caixa, chama fluxo de caixa. Uhum. Você vai lá, entrada, saída, tudo. Não tem nem aquilo. Eu fico triste, assim, sabe, quando eu passo na rua e vejo uma loja abrindo, né? Maior sucesso, maior alegria. Um pouco, passa lá, a loja tá fechando. É tão triste, né, gente? Ver que ali o que fecha não é só a loja, fechou um sonho, né? Sonho. A realização de uma pessoa que queria, né, que
fosse para frente. E muitas vezes as pessoas abrem um pequeno comércio, já começa a vender fiado, né? Esse é o problema É um erro também, muito grande, muito né? Que eu acho que grande. eu não tenho aquela circulação ainda de dinheiro e a pessoa vende fiado, né? Aquele dinheiro, se ele não retornar, ele não consegue fazer mais compras, né? E vai Exatamente. complicando. E é aqui, né, por ser cidade pequena, às vezes Aham. conhece muita gente, né, e acaba confiando, né, mas eu costumo dizer, negócio é negócio, amizade à parte, né. Então, assim, você tem que, seu negócio, mas você tem que falar, não, aqui é só no cartão ou no Uhum. dinheiro à vista. Eu sempre falo pro pessoal, tem que cortar o fiado, não pode. Porque às vezes a pessoa dá qualquer problema, ela não consegue pagar. Às vezes não paga Uhum. porque não quer, mas é porque aconteceu alguma coisa e ela não consegue pagar. Tem gente que não quer porque não quer mesmo, né? Uhum. Mas a maioria, o brasileiro quase 80% do brasileiro está endividado hoje. Então, é complicado. Né? E como você vê o desafio aí hoje com a internet e as lojas físicas? Como é que você vê isso aí? Porque a tendência hoje é as pessoas fazem compras através da internet e a loja física vai ficando de lado. Isso aí preocupa bastante também, porque vai perder funcionalismo, vai perder geração de empregos, né? Sim, sim. Isso é um problema, uma preocupação muito grande, né? Mas aí entra a questão do que a gente comentou, que é o atendimento, né? Uhum. É a questão Promoções, né? isso, boca a É. boca, promoção. E tem a questão da entrega ainda, né? Porque pela internet ainda demora um pouquinho, né? Então, se você presta um bom atendimento e tem as promoções e tá correndo, assim, concorrendo, né, com a internet, como eu vejo muito aí hoje, tá concorrendo mesmo com a internet. Então, tá uma forma de estar concorrendo aí de igual para igual, né? Agora, uma coisa muito perigosa que as pessoas fazem: cobrimos qualquer oferta. Isso é Propaganda perigoso. enganosa, não Isso é pode, né? perigoso. Aí não pode. Porque se a pessoa achar um preço lá na internet menor, como é que você trabalha no interior? Você vai fazer um preço melhor do que na internet? É É complicado, bem porque difícil. tem aí toda a logística da É, entrega, né? Que foi para chegar até aqui, que não é barato. aham. Então, a pessoa tem que pensar bem para falar isso, né? Principalmente os pequenos, né? Talvez o grande consiga, porque, né, vem mais, né? Mercadoria, mas os pequenos têm que ficar esperto com E isso. aproveitando aqui, gente, esse espaço aqui que a gente está falando sobre gestão aqui, eu, como experiência, né, eu tenho quase 30 anos de rádio, de fazer promoção de loja, essas coisas. Muita gente pergunta: será que ainda vale a pena divulgar no rádio? Vale a pena divulgar na moto de som, no carro de som? Deixa eu falar uma coisa para vocês, né? A internet hoje é muito importante, porque ela é rápida, né? Mas o rádio, não é porque eu tô puxando saco que eu trabalho em rádio, não. O rádio, o público dele é um. O da internet é outro. O da rua é totalmente diferente. Então, Sim, por isso, compensa você colocar no rádio, compensa você colocar na rua e compensa você colocar também nos stories, na internet. A internet é um meio rápido onde você vai agregar muitas pessoas, idades diferentes e tudo mais. Mas o rádio, ele chega onde as pessoas não têm acesso à internet. Né? Até vezes aquela pessoa idosa não acompanha muito internet como os jovens acompanham, é lá no rádio que ela escuta. Então é importante, gente, se você quer ter sucesso na sua empresa, você tem que divulgar. Eu vejo muita loja abrindo ali, você nunca ouviu falar nessa loja, exatamente. entendeu? São públicos diferentes, né? É. Até é uma forma assim de se atingir todos os públicos, né? Uhum. O marketing é para isso. O rádio, né? A internet e qual outro que você falou? Três, né? A internet, o rádio e Internet rua, né? e rua, Propaganda. É. exatamente. São públicos diferentes. Igual a Uhum. rádio vai atingir lá a zona rural, que não Uhum. tem acesso à internet, né? E nem o carro de som da rua, Uhum. né? Então, a rádio atinge os mais cantos aí remotos que a gente pode imaginar. E que talvez a gente nunca vai chegar lá com carro de som nem com internet. Porque até, por exemplo, celular lá não funciona, né? Mas a Uhum. rádio funciona. Verdade. Ô, Silva, como você mede assim o sucesso de uma loja? Se está vendendo bem ou se está indo no caminho certo? Como que aquele patrão ele vai saber? Eu estou no caminho certo, minha loja está vendendo bem, eu estou indo no caminho certo. E quando der errado, o que ele deve fazer? Olha, ele tem que ver o seguinte: se
os clientes estão sendo bem atendidos, né? Estão recorrentes. O fluxo de caixa dele está bem, né? Ele tem uma reserva, né, para emergência, né? E se ele está, por exemplo, todos os requisitos ali estão sendo bem atendidos, né? E principalmente o atendimento, né? Aí, por exemplo, se o cliente dele foi lá, foi bem atendido e indicou, aí sim está sendo de sucesso. E qual dos comércios você acha assim que é bem arriscado? Porque loja não. Loja você abre uma loja de roupas, né? Se não sair de moda, daqui a tendência, vai continuar vendendo. Agora, alimentício é bem complicado, né? Porque tem perdas, né? Tem. Alimentício é complicado, viu? Principalmente o sacolão, né? Isso, sacolão. Eu acho bem complicado, porque eu acho que perde de muito, né? Porque se não vender ali em 2 dias no máximo, já vai perder os produtos, né? Perde muito. Então, tem que ser muito bem feito o marketing lá e promoção, né? Atendimento também tem que ser bem atendido os clientes. Mas complicado o comércio hoje, cada vez mais as pessoas estão evoluindo e as pessoas hoje em dia estão notando que estão mais exigentes, né? Sim, sim. As pessoas não querem qualquer coisa, não, são exigentes, né? Sim, Então, qualidade, você tem né? que colocar qualidade para o seu cliente, né? Exatamente. Até a propaganda visual, que a gente esqueceu de falar também, o visual é muito importante. Muito. Eu fico vendo hoje em dia nas lojas da Tamanandiba que está mudando muito o visual, né? O visual do comércio. Sim. Isso manda muito, porque a pessoa entra e vê, nossa, que, né? Bem arrumadinho, bem ajeitado, a frente bonitinha. Antigamente não, era tudo bagunçadinho, né? Qualquer loja dá para abrir. Hoje não, as pessoas estão se preocupando com isso, com os detalhes, né? As coisas bonitas. Porque eu acho que 80% é visual, viu? Que a pessoa vê ali bonito, chama atenção, né? Principalmente colorido, né? Conforme as cores ali. Aí a pessoa entra de curiosidade, né? Bom, viu ali a cor, chamou atenção, vai lá ver. Olha, ficou bonito, bacana, vou entrar. Então é muito visual mesmo, igual você está falando. Então, e as lojas têm movimentado mesmo, modificado mesmo, investido mesmo no visual. Como você falou no início aí sobre a ótica que você trabalhou, que conseguiu reverter, você já trabalhou com um comércio assim que estava para fechar assim, se a ótica, e você conseguiu assim auxiliar a pessoa lá, o empresário? Aqui em Tamanandiba? Não, ainda não. Porque você está começando agora também, né? Mas se tiver alguém precisar, estamos aí. Tá? Fazer a mesma coisa de lá ou até melhor, né? Isso é importante mais participar também de encontros, né, de reuniões, participar também. Hoje nós temos a CIAI aí, né, que dá um suporte, participar das palestras empresariais. Isso é importante mais, né, para aprender mais a gerir o comércio, né? Exatamente, Aí eu estou também para dar palestras também para o comércio, vou começar. E agora do livro também eu vou dar palestra no dia do lançamento. Então, quem tiver interesse, quiser participar lá, vai ser muito bem-vindo e vai ter a palestra também. E, gente, mais uma vez, é dia 7 de junho, na Casa da Cultura, a partir de que horas? 19 horas. A partir das 19 horas, marque presença lá, viu? Para você conhecer o livro da Silvia Frois, vai ter um bate-papo lá também, né? Você aprender muito, né? Pode tirar suas dúvidas com ela lá, né? E também você pode estar agendando com ela visita no comércio aí, né? Para você bater um papo, né? Sim, com certeza. Quais suas redes sociais? Silvia Frois 07 no Instagram, né? E o meu WhatsApp é 38 99998 2711. Também estou disponível para qualquer dúvida. E, assim, a primeira visita eu não cobro, é um bate-papo mesmo, tá? Para eu entender como que tá a situação da pessoa. Aí eu vou fazer algumas perguntas, né? Para entender e apresentar o meu trabalho também. E depois eu faço uma proposta e mando para a pessoa. Porque você tem que chegar lá, você tem que entender o que está dando errado aqui. Exatamente. Que problema é esse que está aqui? Exatamente. Então, às vezes a pessoa fica meio receosa. Eu não vou marcar com ela, não, porque já teve caso assim, sabe? É muito caro. Não, gente.
Primeiro, é um bate-papo mesmo. Então, assim, não precisa pagar nada. Primeiro, até a pessoa física também, que é a mentoria que eu faço também. A primeira, não precisa pagar nada, é só para a gente se conhecer mesmo. Eu entender o que a pessoa precisa, né? É um bate-papo. E depois eu mando a proposta para a pessoa. E a gente deixa um conselho para você, gente, quando você for abrir um negócio, a gente já falou sobre isso, faça uma análise, né, do comércio, da rua, né, do bairro, se aquele bairro tem um fluxo muito grande de gente, faça a sua propaganda direitinho, né, divulgação, belezinha, né, convide os parentes, convide os amigos, né, para estar prestigiando sua loja, seu comércio, aquilo que você está abrindo, que é o seu sonho, né, e muitas vezes as pessoas deixam a desejar nessa questão, né, fica tão preocupado em deixar a loja bonita, a loja bacana e acaba esquecendo que é o principal, divulgar aquele comércio, Verdade. né? Olha, a Coca-Cola não precisa de fazer divulgação, está sempre divulgando, né? Porque não pode ser esquecida. Não pode, exatamente. E a questão, assim, da pessoa que vai abrir, a gente sugere, né, fazer uma gestão mesmo. Faça uma pesquisa, igual ele falou, e procure um profissional, né? Porque a gente tem ferramentas que a gente usa com a pessoa, sabe? Para ver se a pessoa entender se é isso mesmo que ela quer. Talvez é um sonho, mas que não é aquilo mesmo que ela quer. Né? Aí a gente tem ferramenta que a gente usa com a pessoa para saber se é isso mesmo. Se ela quer ser empreendedora mesmo, ou talvez não é. Talvez ela acha melhor, usando as ferramentas, ela vai achar melhor, não. Melhor trabalhar para alguém. Porque vai dar muito trabalho, porque é trabalhoso ser empresário, não é fácil. Né? Porque a pessoa, talvez, vê a pessoa abrir uma lojinha, começa a dar um sucesso, a pessoa está indo bem. Aí o que acontece? Nossa, que a pessoa já está rica, eu vou abrir um comércio daquele naipe, daquele jeito. O erro que eu vejo muita gente aqui, principalmente no interior, né, a gente vê, é o seguinte, a pessoa abre uma sorveteria naquela rua, ela fez sucesso, o outro abre lá na esquina, abre outra sorveteria do mesmo estilo. Exatamente. Acaba prejudicando um ou outro. Às vezes nenhum dá certo, né? Porque um copiou o outro muito pertinho ali, nenhum vai para frente. Não é assim, né? E assim, a dica que eu deixo aqui, se você está trabalhando, né? É empresário e na sua empresa, por exemplo, você não consegue fazer nenhuma viagem com a sua família por ano, você tem que rever seu conceito. Por quê? Você, empresário, para a sua empresa, você dizer que você é empresário mesmo, a sua empresa tem que funcionar sem você. Tudo tem que funcionar, ali, as vendas, o financeiro. Não que você não vai olhar para aquilo. Vão ficar muito tempo, por exemplo, né? Você tem que ter o controle de tudo, lógico. Mas você não pode fazer nenhuma viagem com a família. Você não tiver uma pessoa de confiança, né, para deixar, para tomar conta da loja, porque tá Exatamente. Tem muita gente que não consegue fazer nenhuma viagem. Né? Chega para você e fala, tem 10 anos que eu não consigo fazer uma viagem. Aí você tem que rever se você realmente quer continuar ou se é melhor você trabalhar para alguém, né? Porque assim, você tem que chegar ao ponto da sua empresa que você pode sair e aquela empresa continuar funcionando da mesma forma. Com os funcionários ali, ter treinado eles, né? Para funcionar tão bem quanto você lá. E não tratar funcionário como escravo, gente. De forma alguma. Como a gente já diz no início, né? Estimula os funcionários, porque o funcionário que gosta do patrão, ele vai querer produzir mais para o patrão. Exatamente. Vai ter mais boa vontade, né? E ficar mais... querer cada dia melhor. Eu falo sobre isso no livro. Importante demais. Silvia Frois, muito obrigado pela sua presença aqui, esse bate-papo gostoso aqui, né? Eu tenho certeza as pessoas vão acompanhar depois, né? Isso é uma aula que você deu pra gente hoje, de graça, né? Então convidamos você, gente, mais uma vez, né? Dia 6 de junho, às 19 horas, lá na Casa da Cultura. Ela vai estar lá, né, apresentando seu livro, vai lá receber o seu livro, né, comprar o seu livro e também receber uma prosa boa lá com a Silvia Frois, viu, gente? Isso, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite, Adriano. E deixo o convite para você ir lá também, prestigiar todos os ouvintes, viu? Olha, a coisa que eu fico mais feliz quando eu vejo uma Itamarantibano crescer, sabe? Assim como você escreveu o livro, a Elizabeth também, a Beth professora, escreveu um também, recebeu até um prêmio. A gente está tentando trazer ela aqui, mas tá meio difícil, mas vai dar certo. Vai sim, trazer uma hora se Deus quiser. Deu um probleminha na imagem aí, ó. Voltou, não.
Isso, voltou agora. A imagem deu um probleminha na imagem, mas voltou agora. Gente, muito obrigado a vocês aí. Terça-feira que vem nós voltamos com o nosso podcast Prosa Boa. Agradecendo mais uma vez a Silvia Frois aqui, né, pela participação com a gente. Se Deus quiser, nós voltamos semana que vem com mais uma prosa legal. Esse aqui é um espaço para trazer vários assuntos importantes para você, para a sociedade.